Capítulo 331, Sementes Mentais. Na manhã de 2 dias depois, na Ilha 86. Um grande pavilhão foi colocado em um local remoto, fora da cidade da ilha, perto da costa. A luz roxa irradiada pelo exoesqueleto do coral deu uma aparência hipnotizante ao cenário e linhas de jovens podiam ser vistas esperando sua chance de entrar no edifício. Há principalmente crianças que acabaram de ter um Dantian, mas há alguns cultivadores experientes. Eu me pergunto se a seita vai deixar algumas vagas para pessoas como eu. Noah estava na fila, esperando sua vez de entrar no pavilhão. Aquele prédio foi o local onde o primeiro teste da seita fluida ocorreria. Os rumores da multidão ao seu redor falavam sobre algum tipo de exame que identificasse a atitude dos candidatos. Minha atitude não deve ser um problema. Eu não acho que alguém mais diligente do que eu existe. O único problema é o meu passado. Eu não sei se eles vão me aceitar uma vez que eles fazem alguma investigação. Noah podia ouvir claramente as muitas vozes dos jovens na fila e já estava pensando sobre os eventos que seguiriam o teste de entrada. Não podia ser ajudado. Noah estava confiante em sua habilidade. Era impossível encontrar outro cultivador que combinasse com suas conquistas em uma idade tão jovem. Noah não tinha nem 24 anos, mas ele já era um mago do rank 13 e um cultivador rank 2 na fase sólida. Seu corpo também havia entrado nas fileiras heróicas há muito tempo. Tais feitos eram impensáveis quando se considerava sua idade. A seita Fluxo do Rio é apenas um ramo da seita no continente. É a oportunidade perfeita para alcançar a nação Papral. Noah tinha comprado informações sobre a seita assim que soube do teste de entrada. Não era preciso dizer que lhe tinha custado uma grande quantia. O conhecimento era precioso. Informações específicas sobre certas organizações seriam mais caras do que mapas. No entanto, usar esse serviço confirmou as esperanças de Noah, levando-o a participar do teste de entrada. A linha se movia rapidamente. 20 pessoas entravam no pavilhão cada vez e saíam em 10 minutos. Considerando que havia apenas algumas centenas de candidatos, a vez de Noah veio muito em breve. As cortinas verdes do pavilhão se abriram, permitindo que Noah e 19 jovens entrassem. Noah era o mais velho do grupo, os outros eram todos cultivadores do primeiro rank na fase gasosa, basicamente, novatos da jornada de cultivo. Este é apenas o primeiro exame do teste de entrada. Vamos testar sua personalidade e julgar se você é um cultivador adequado para a nossa seita. Um idoso falou em tom calmo do outro lado do pavilhão. Ele tinha uma longa barba branca e cabelo branco penteado em um coque simples. Seu roupão era azul e simples, não havia nenhum tipo de bordado nele. 2 cultivadores de meia-idade estavam ao seu lado, um homem e uma mulher que se vestiam com um roupão semelhante. Eles olharam seriamente para o lote de candidatos que tinham atravessado as cortinas. Eles são todos cultivadores do rank 3, mas o velho parece mais forte. Noah julgou rapidamente antes de baixar a cabeça. Ele não queria atrair sua atenção tão cedo. Vamos te dar uma semente mental. É um tipo peculiar de planta que se alimenta de ondas mentais. Tudo o que você precisa fazer é colocá-lo entre suas sobrancelhas e deixá-lo se alimentar de seus pensamentos. A planta florescerá em uma forma que reflete sua atitude. Então vamos julgá-lo e decidir se você pode ter acesso ao segundo teste. O cultivador idoso continuou sua explicação e acenou com a manga assim que terminou. 20 sementes brancas voaram no ar e pousaram em 20 pontos diferentes sobre um grande tapete. Tome posição e comece. A mulher ao lado dele deu a ordem. Os candidatos não perderam tempo e escolheram uma semente aleatória enquanto se sentavam no tapete. Que planta interessante, o mundo é realmente vasto. Noah inspecionou a semente enquanto ele se sentava em uma posição de pernas cruzadas. Ele não encontrou nada estranho com a semente, na verdade parecia sem vida em sua inspeção. Então, ele se aproximou dele em seu rosto e uma pequena mudança ocorreu. A semente começou a emitir uma força de sucção que tentou afetar sua esfera mental. Claro, era apenas uma semente, mesmo alguém que ainda tinha que se tornar um mago rank 1 poderia se opor a essa força de sucção. No entanto, Noah ainda estava surpreso com esse comportamento. Ele sentiu a minha mente. Talvez eu devesse ter estudado plantas também na academia. O teste de sua atitude na academia real lhe deu apenas resultados médios em alquimia, fazendo-o ignorar o curso sobre as plantas mágicas do mundo. Noah então parou de desperdiçar tempo e colocou a semente entre suas sobrancelhas. Ele não resistiu à força de sucção. A semente era pequena, aquelas
Poucas vertentes de energia mental que começou a absorver poderiam ser reabastecidas em apenas alguns segundos por sua esfera mental. Em poucos minutos, a semente brotou. Noah sentiu que uma espécie de conexão havia sido criada entre ele e a planta, anexando-a à sua pele enquanto continuava a crescer. Ramos vermelhos lentamente formaram, seguido pelo que parecia um broto preto. O crescimento continuou até que a planta atingiu seus limites e a semente se desprendeu do rosto de Noah e caiu sobre o tapete. Só então Noah abriu os olhos para olhar para o resultado do processo. Ele viu um emaranhado de ramos vermelhos cobertos de espinhos. Eles pareciam ter sido cobertos de sangue fresco para o quão semelhantes suas cores eram. No meio desse emaranhado, uma rosa negra floresceu. Sua forma exata estava escondida pela escuridão de sua cor. A luz dentro do pavilhão não era capaz de iluminá-la completamente. Noah inspecionou e pensou que era extremamente bonito, mas uma auréola de tristeza parecia cercar toda a sua forma. Capítulo 332 Armadura Vermelha, Coração Negro. Noah olhou para sua semente por algum tempo antes de levantar a cabeça para inspecionar os outros candidatos. Eles tinham os olhos fechados, suas plantas ainda estavam crescendo em várias formas e não havia qualquer semelhança entre os 20 deles. As minhas cresceram rapidamente porque minhas ondas mentais são mais fortes que as deles. Eu me pergunto que tipo de julgamento eu vou receber. Noah tinha percebido que as características de sua planta estavam fora de seu entendimento. Ele não sabia se ele tinha conseguido no teste. Mais minutos se passaram e as plantas dos outros candidatos lentamente completaram seu crescimento e se separaram de seus rostos. Os jovens tinham expressões cansadas. Esse processo não era fácil de suportar com suas mentes fracas. Os 3 cultivadores da seita Fluxo do Rio começaram a inspecionar as plantas assim que a última semente caiu sobre o tapete. Eles assinavam ou balançavam a cabeça enquanto davam uma breve explicação a cada candidato. Os galhos são muito macios. Você não tem determinação. Este broto não está totalmente florescendo. Você ainda é muito imaturo. Sua planta não tem brilho. Você é muito mediano. Reto e resistente. Você passou. A maioria dos comentários dos 3 cultivadores foram negativos. Era óbvio que apenas uma minoria dos candidatos chegaria à segunda etapa do vestibular. Então, chegou a vez do Noah. O velho cultivador era seu examinador e ele abruptamente parou seus rastros quando seu olhar conheceu a planta de Noah. Uma armadura vermelha e um coração negro. Ele murmurou essas palavras depois de algumas rodadas de inspeção. Elas foram faladas suavemente. Noah só podia ouvi-las por causa de sua mente poderosa. O cultivador então levantou a cabeça para olhar para Noah. Sua energia mental tentou sondar seu nível de cultivo, mas ele não conseguiu descobrir o poder exato do jovem à sua frente. Não foi preciso dizer que ele ficou extremamente surpreso com esse evento. Noah tinha a aparência de um homem de 18 anos, seu envelhecimento tinha parado desde que seu corpo e Dantian tinha melhorado muito rapidamente. Ele só iria retomar se ele permanecesse nesse nível por muitos anos. No entanto, aquele de aparência jovem foi capaz de esconder parte de seu poder da sondagem de um cultivador Rank 3. Tal feito era geralmente considerado impossível para um cultivador Rank 2. Você é muito acostumado a ficar sozinho, seus galhos são fortes e resistentes, mas eles rejeitam qualquer um que se aproxime de você. Seu coração está escuro, nasceu na escuridão de sua armadura, cortou qualquer necessidade de luz e só pode se alimentar de mais escuridão. O ancião suspirou antes de colocar a planta de Noah em seu anel espacial e balançando a cabeça. Eu posso ver que você é um talento raro pelo brilho de sua planta, mas eu sei que você nunca vai conseguir se tornar parte da seita. Sinto muito, não podemos aceitá-lo. Noah ficou um pouco surpreso com a longa explicação. Ele sabia que o teste teria revelado sua personalidade, mas ele não achou que seria tão preciso. Além disso, o julgamento final tinha afirmado que ele tinha falhado no teste de admissão. A seita não estava disposta a aceitar alguém como ele. Eu acho que não há nada que eu possa fazer sobre isso. É assim que eu sou. Noah suspirou, antes de se levantar e curvar-se para o mais velho. Este último acenou com a cabeça para aquele gesto e viu como Noah se aproximou das cortinas do pavilhão para sair da área de teste. Você vai permanecer no arquipélago por enquanto? Ele fez essa pergunta antes de Noah cruzar as cortinas. Talvez. Noah deu aquela resposta vaga e deixou a área. Ele tinha apostado na seita Fluxo do Rio para retornar ao continente,
Mas ele tinha falhado no primeiro teste. Ele precisava reorganizar seus pensamentos e encontrar outra oportunidade que poderia levar ao mesmo resultado. Eu deveria apenas cultivar por alguns dias antes de voltar para a ilha 132. Eu ainda tenho que explorar o mercado e talvez algo novo apareça depois que eu atualizar o mapa. Foi com esses pensamentos que ele deixou a área lotada e caminhou em direção às matrizes para voltar ao seu quarto alugado. Enquanto isso, o teste de entrada da seita fluida continuou e terminou em cerca de 1 hora. Apenas alguns candidatos tiveram sucesso e receberam instruções sobre a segunda fase do teste antes de serem dispensados. Bom trabalho hoje. Encontramos alguns jovens promissores. Descanse agora. Eu tenho alguns assuntos para resolver. O velho cultivador instruiu seus 2 seguidores e deixou a área, caminhando calmamente em direção à cidade no centro da ilha. Em algum momento, ele entrou em uma taverna de aparência simples que tinha um chifre como sua bandeira. Ele atravessou o corredor e sentou-se na mesa no fundo da taverna. Os outros cultivadores de lá desviaram seus olhares quando sentiram um traço de seu nível de cultivo. Uma garçonete lhe trouxe um jarro de vinho e ele tomou pequenos goles dele enquanto esperava em silêncio. Guild, espero que as seleções de sua seita tenham ocorrido bem. Uma figura encapuzada assentou-se na frente dele depois de dizer essas palavras. Roy, eu lhe disse muitas vezes para começar a falar apenas depois que você se sentar. Os governadores estão procurando por vocês como loucos hoje em dia. A ilha 160 foi duramente atingida pela última investigação. Wilt reclamou, mas Roy não parecia se importar. Ele simplesmente soltou uma pequena risada antes de responder a ele. Então, você encontrou alguma coisa interessante. Só as crianças habituais e ingênuas com algum talento e um forte senso de justiça. Você sabe o que minha seita procura em um cultivador. No entanto, eu poderia ter encontrado um candidato para sua seita demônio perseguidor. Roy soltou um som surpreso com essas palavras e deu um anel espacial para Wilt, esperando que ele continuasse falando. Wilt inspecionou o conteúdo do anel e acenou com a cabeça em satisfação antes de tirar um item de seu dispositivo de armazenamento. A semente de Noah apareceu na mesa da taverna e Roy não hesitou em inspecioná-la com grande interesse. Capítulo 333 Isca. Noah não sabia da conversa entre Wilt e Roy. Ele não sabia que uma organização já tinha se interessado por ele. Ele não tinha outro plano. O mapa do arquipélago tinha outras oportunidades interessantes, mas todas foram tratadas pelas facções da nação Ultra e do Império Xandal. Ele não queria se expor a eles. Como não havia nada que ele pudesse fazer no momento, ele escolheu explorar o mercado na ilha 132. Ele planejava cultivar e vender seus itens inúteis enquanto verificava periodicamente a loja de mapas. Ele tinha certeza de que outra oportunidade chegaria se esperasse o suficiente. A ilha tinha várias lojas, cobriam a maioria dos campos do cultivo. Itens, inscritos, cadáveres de animais mágicos, técnicas e feitiços, poções e pílulas, todo tipo de recurso útil na jornada de cultivo poderia ser encontrado lá. No entanto, para alguém como Noah que viveu na capital da nação Ultra, faltava variedade de bens. Os itens inscritos estavam principalmente no primeiro ranking. Os que estavam no segundo eram considerados obras-primas e vendidos a preços exorbitantes. Noah não queria desperdiçar dinheiro em algo desnecessário. Os corpos das bestas mágicas eram um pouco satisfatórios, mas aqueles nas fileiras heróicas e em um bom estado vieram do arquipélago. Noah só conseguia encontrar cadáveres podres e decompostos quando procurava criaturas do elemento das trevas. As técnicas e feitiços estavam no segundo ranking na melhor das hipóteses, enquanto as artes marciais e os métodos nutritivos do corpo só chegaram ao terceiro. Eles também foram fortemente superfaturados. Noah se viu incapaz de comprar qualquer coisa que pudesse lhe interessar. Quanto a poções e pílulas, Noah limitou-se à compra de alguns reagentes para o avanço de seu Dantian. Havia uma chance de fracasso no processo, então era melhor ter mais de um deles. O resto de sua viagem ao mercado foi gasto vendendo seus itens inúteis e separando seus anéis espaciais. Noah não queria concentrar toda sua riqueza em um anel, mas ele também não queria ter muitos deles. Quando sua viagem acabou, ele tinha apenas 2 anéis que tinham 200 metros cúbicos de espaço cada. Dentro deles, suas armas, pergaminhos, itens e materiais foram organizados ordenadamente de acordo com seu propósito. Eu me livrei de todas as drogas, materiais e armas inúteis, só aquelas que poderiam ligar minha identidade a Noah Balvan ainda estão nos meus anéis.
Consegui ganhar alguns milhares de créditos hoje, mas minhas finanças diminuirão se eu continuar viajando pelas ilhas e comprando informações sem qualquer tipo de renda. Noah pensou quando se mudou para a loja de mapas agora familiar. Usando as matrizes e comprando informações era caro. Mesmo depois de vender todos os seus itens inúteis, as finanças de Noah só somavam 120 mil créditos. Acho que não posso evitar, terei que encontrar uma ocupação se ficar com pouco dinheiro. Ele já tinha pensado em usar suas capacidades como caçador e mestre de inscrição para ganhar a vida, mas ele preferiu deixar essa opção por último. Essas duas profissões inevitavelmente exporiam algo sobre si mesmo. Ele preferiria entrar em uma organização e usá-la como disfarce. As saudações habituais da mulher de meia-idade o receberam assim que ele entrou na loja. Noah simplesmente acenou com a cabeça antes de inspecionar as prateleiras. Ele estava apenas passando. Apenas alguns dias se passaram desde que ele atualizou o mapa. Não havia nenhum ponto em fazê-lo novamente tão cedo. No entanto, uma etiqueta em uma prateleira vazia atraiu sua atenção, fazendo-o parar no lugar. As prateleiras vazias tinham informações sobre diferentes tópicos e o da frente de Noah tinha um nome familiar escrito em sua etiqueta. Diabo encapuzado. Noah leu a etiqueta em sua mente enquanto mantinha o rosto sem expressão. 2.000 créditos então apareceram em sua mão e ele cuidadosamente colocou-os dentro da prateleira sem retrair o braço. Os cristais desapareceram e a prateleira se iluminou. Um fluxo de informações correu de sua mão para sua mente em alguns instantes. Noah tinha pagado pelo relatório mais detalhado. Ele pagaria qualquer preço para saber até onde a investigação sobre ele tinha ido. O diabo encapuzado, um cultivador que se juntou à nação Odrea em suas batalhas contra o Império Xandão. Elemento escuridão, nível de cultivo incerto. Testemunhas confirmaram que ele sobreviveu à emboscada de um cultivador rank 13 e que ele pode realizar inscrições. Possível identidade: Noah Balvan, criminoso da nação Lutra. A família Elbaz emitiu um mandado de prisão e algumas de suas habilidades correspondem às do diabo encapuzado. Mais informações sobre Noah Balvan serão encontradas na nação Lutra. Localização atual: nação Odrea. Quando as informações entraram em sua mente, Noah ficou surpreso pela primeira vez com a rapidez com que uma conexão com sua verdadeira identidade havia sido feita. No entanto, no final, ele ficou confuso. Localização atual? O que isso significa? Quão desatualizados são esses relatórios? Ele imediatamente perguntou à mulher como ele retratou seu braço. Estes vieram ontem, eles não devem ter mais de um mês de idade. A mulher respondeu com uma expressão de interesse, mas Noah apenas acenou com a resposta e deixou o prédio para retornar à sua habitação. Não me diga que eles ainda estão me cobrindo. Essa era a única explicação que ele poderia inventar. Seu plano de fuga só precisava que o país de Odre abrisse a formação para que ele pudesse fingir escapar em direção à profundidade do continente. Ele não pediu mais nada. O rosto de Nina apareceu em sua mente, seguido pelos cultivadores com quem ele havia compartilhado 2 anos de sua vida. Esses caras, isso não era necessário. Ele podia imaginar o que tinham feito. Colocar um soldado azul com um capuz preto em uma batalha mensal que se seguiu a partida de Noah teria sido suficiente para enganar o Império. A isca não teve que lutar, afinal, sua figura seria suficiente para dar a Noah mais tempo para escapar. Capítulo 334 – Gratidão. Noah podia entender o que a nação Odrea tinha feito, mas ele não conseguia descobrir por quê. Eles esperam que eu os ajude no futuro. No entanto, eles não poderiam saber que eu teria tido acesso a essa informação. Sua mente estava confusa, sabendo que a nação Odrea estava protegendo o fez sentir-se estranho. Eles estão simplesmente fazendo isso por boa vontade. Essa possibilidade o deixou ainda mais confuso. Ele estava acostumado com pessoas tentando explorá-lo, mas a pura bondade era algo que ele tinha experimentado poucas vezes em sua segunda vida. Se é realmente bondade, o que eu faria? Voltando para a nação Odrea, lutar junto com ela, conseguindo libertá-la das garras do Império. Essas eram as coisas que uma pessoa justa faria. No entanto, o Império tinha um Deus. O bem e o mal não importavam diante de tal entidade. Não é que Noah não quisesse ajudar aquele país, ele tinha sido bem tratado lá e essas informações tinham dado à luz um pouco de gratidão por ele. No entanto, a realidade das coisas era que ele era apenas um cultivador rank 2. Ele não poderia fazer nada mesmo que quisesse. Mais uma vez,
A sensação de ser impotente o agrediu antes de Noah dispersá-lo com uma determinação renovada. Se eu chegar às fileiras divinas, certamente pagarei esse favor. Sua mãe, William, e agora o país de Odrea, aqueles que se tornaram próximos a Noah, fizeram o seu melhor para dar-lhe mais tempo para se desenvolver e ele ainda não tinha feito nada para recompensá-los. Ele simplesmente continuou a escapar enquanto buscava o poder, sem nunca se livrar da impotência que sentia. Um dia, ele suspirou como ele colocou esses pensamentos no fundo de sua mente. Esses assuntos ainda estavam longe do seu alcance, ele era apenas um cultivador Rank 2. Afinal, a forma do prédio onde sua habitação apareceu à sua vista, uma vontade de cultivar o fez acelerar seus passos enquanto caminhava em direção à porta principal. No entanto, quando o símbolo precisava abrir aquela porta apareceu em sua mão, uma voz ressoou por trás dele. Você é Zage, aquele que participou do teste de entrada da seita do fluxo do rio? Noah virou-se apenas para ver um homem simples, olhando para ele com um rosto severo. Quem está perguntando? Ele perguntou. Noah não estava de bom humor. A recente descoberta pressionou e ele queria melhorar sua força no menor tempo. Um amigo ficou cativado pelo seu desempenho no teste de admissão. Ele gostaria de conhecê-lo. O homem respondeu. Desempenho no teste. Ele está falando sobre a minha personalidade? Noah tinha falhado no primeiro teste, aquele com a semente mental, então ele não entendia como alguém poderia ter se interessado nele nem como ele teve acesso a essa informação. Vendo que Noah estava hesitante, o homem continuou a falar. Você queria entrar em uma seita, certo? Esse amigo pode fazer isso acontecer, ele está em uma seita também. Noah olhou para o homem por um tempo antes de acenar e gesticulando para liderar o caminho. Ele é apenas um cultivador de Rank 2, não é realmente uma ameaça. A razão pela qual ele estava tão confiante era que o homem à sua frente era claramente mais fraco do que ele. Ele poderia apenas escapar se a situação se tornasse muito perigosa. Além disso, ele não tinha nada planejado, ele estava apenas esperando por alguma oportunidade para aparecer. Ele sabe meu nome e o fato de que eu queria me juntar à seita do fluxo do rio. Ainda é cedo para tirar conclusões precipitadas, mas há uma grande chance de que ele tenha conexões com a colmeia. O teste de entrada tinha acontecido há poucos dias e Noah não deu seu nome durante. Não era necessário. Isso significava que a organização por trás do homem estava ciente de todos os recém-chegados no arquipélago tinha investigado sobre Noah nos dias após o teste. Era óbvio que a primeira organização que veio à sua mente foi a colmeia. Noah seguiu o homem por alguns minutos até que ele parou na frente de uma taverna de aparência pobre. Eu não posso ir mais longe. Você precisa entrar sozinho se você quiser conhecer meu amigo. O homem falou essas últimas palavras antes de virar e sair da pequena rua onde eles estavam. Como vou reconhecê-lo? Noah perguntou, mas o homem não virou. Em poucos segundos, ele deixou sua linha de visão, desaparecendo atrás de um canto. As chances da colmeia estar por trás disso aumentaram de repente. Ele pensou que quando ele abriu a porta da taverna e cruzou sua entrada, Noah estava interessado naquela organização secreta desde que soube disso. Não havia razão para ele recusar essa chance. A taverna era escura e a maioria dos cultivadores dentro dela estavam bêbados ou calmamente dormindo em suas respectivas mesas. O cheiro de vinho forte e vômito encheu a sala empoeirada, mas Noah não se importou muito. Sua atenção estava focada na busca do amigo mencionado pelo homem de antes. Uma luz suave veio de uma das mesas no final da sala. A fonte da luz era uma planta peculiar com galhos vermelhos brilhantes que estavam cheios de espinhos afiados. Os galhos se envolveram em torno de um núcleo escuro. O interior do emaranhado de galhos era muito escuro para qualquer um descobrir a forma real do que continha. Noah reconheceu a planta que havia criado durante o teste de entrada e entendeu como essa organização tomou conhecimento de sua existência. A seita Fluxo do Rio tem conexões com o mundo subterrâneo. Bem, talvez seja o oposto. Uma figura encapuzada olhou atentamente para a planta. Algumas de suas características faciais foram reveladas pela luz suave dos galhos, mas Noah não conseguia entender se era um homem ou uma mulher. Ele caminhou decisivamente em direção a essa mesa e sentou-se na frente do cultivador. Seus olhos tentaram sondar seu nível de cultivo, mas sem sucesso. Silêncio seguido naquele momento. Noah não seria o primeiro a falar. Então, a figura abriu a boca para falar. Sua voz parecia pertencer a um homem de meia idade com uma constituição saudável. Você não acha bonito?
Capítulo 335, Discípulo honorário. Noé não respondeu à pergunta do homem encapuzado. Seu olhar estava fixo em sua figura. Ele estava tentando entender seu nível de cultivo, mas ele só podia pegar algumas pistas. Sei que ele não está nas fileiras heróicas, mas não consigo definir seu poder real. Sua mente é mais forte do que a minha. Essa conclusão foi suficiente para fazê-lo perceber que estava lidando com algum tipo de figura importante. Cultivador Rank 3, seja no estágio líquido ou sólido. Ele é muito mais forte do que eu. A conclusão anterior levou a esta. Noah sabia que ele era um caso especial. A possibilidade de um cultivador ter um mar de consciência mais forte do que seu Dantian era um evento extremamente raro. É por isso que ele poderia assumir com segurança que, uma vez que o homem à sua frente tinha uma mente mais forte que a dele, então seu Dantian deve ter sido em um nível muito maior. Um mago de Rank 3 com um Dantian Rank 3. A esse nível poderia ser considerado no auge das fileiras humanas, assim alguém importante. Juntar-se a uma seita ortodoxa com essa sua personalidade não será fácil. Esses velhos usam as sementes mentais como primeiro teste antes mesmo de eu nascer. O homem falou novamente. Você sabe, eles são realmente mais permissivos de volta no continente. Bem, eles vão devagar com os jovens e imaturos. Pelo menos. Noah continuou a ouvir. O homem parecia falar sem reservas e muitas vezes tocava algumas partes da planta de Noah. Olhe para isso. Há tantos ramos. Isso significa que sua natureza está basicamente definida e não há esperança de moldá-la. Tenho medo de que até mesmo as seitas no continente iriam recusá-lo. O homem balançou a cabeça depois dessas palavras. Ele provavelmente estava tentando enfatizar sua expressão, mas o capuz que cobria seu rosto fez esse gesto sem sentido. Ele está tentando dizer que ele é da nação Papral? Noah se perguntou. Sua mente não tinha sido afetada por seu discurso. Ele estava apenas focado em entender o significado por trás de suas palavras. Você tem sorte, porém, eu poderia apenas conhecer uma seita que não vai se importar com isso provavelmente vai tratá-lo como uma qualidade positiva. Qual seita? Noah finalmente interrompeu o homem para fazer essa pergunta. Então você fala. Maravilhoso, eu estava com medo de que você pudesse ter sido mudo. Quanto a qual seita eu estou falando, seria a minha. A voz do homem virou grave no final da frase. Ele parecia ter parado de brincar. Você veio me procurar só por causa da minha personalidade? Noah perguntou. Ele podia entender que toda organização precisava de capangas e que sua personalidade parecia ser adequada para esse papel. No entanto, ele não poderia deixar de se perguntar se esse único requisito era suficiente para ganhar uma reunião privada. Talvez eles reúnam todos os membros desta maneira e eu não sou um caso especial. Essa possibilidade atingiu a mente do Noah. Se sua suposição estivesse certa, ele estava na frente de uma organização do mundo subterrâneo. Reuniões privadas seriam a melhor maneira de garantir o sigilo de seu recrutamento. Sim e não. Temos muitas células espalhadas pelo arquipélago e não faltam peões que não tenham relevância em sua rede política. Sua personalidade se encaixa nos requisitos para entrar em nossa organização, mas também me diz que você poderia fazer bem em outro papel. O homem continuou a explicar calmamente. Ele não parecia se importar que ele estava dando tanta informação para Noah. Que papel é esse? Noah perguntou com interesse. Se juntar a uma organização era parte de seu plano desde que ele chegou ao arquipélago. Isso lhe pouparia muito dinheiro e tempo entrando em uma dessa forma. Quanto à questão relativa à legalidade da referida organização, ele não se importa. O homem não respondeu imediatamente. Ele primeiro agarrou alguns ramos com as duas mãos e os separou do emaranhado. Os espinhos da planta não poderiam machucá-lo. Eles tinham crescido alimentando-se de energia mental. Afinal, eles poderiam ser considerados resistentes apenas em relação a plantas semelhantes. Ele então inseriu a mão no núcleo escuro e pegou a rosa preta em seu centro. Noah podia ver como, mesmo quando ao ar livre, as bordas da rosa estavam embaçadas. A luz não parecia ser capaz de iluminá-la completamente. Este é o seu núcleo. Você pode ver como ele não pode se fundir com o mundo iluminado pelo sol. Para usar todo o seu potencial, você deve imergi-lo na escuridão mais espessa. O homem falou novamente e ele reinseriu a rosa de volta no emaranhado, usando suas mangas para evitar que qualquer luz entrasse em seu interior. A rosa desapareceu bem na frente dos olhos de Noah. Ele não podia mais vê-la. Parecia que tinha realmente se fundido com a escuridão. O papel. Noah lembrou de sua pergunta.
Seria uma mentira dizer que ele não tinha algum tipo de esclarecimento do discurso do homem, mas ele ainda era capaz de colocá-lo em espera até que a reunião fosse concluída. Ele não se permitiria se distrair na frente de um homem tão misterioso. A figura encapuzada soltou uma pequena risada antes de tirar o capuz de sua cabeça. Fios de longos cabelos grisalhos foram colocados em seus ombros quando suas características faciais foram reveladas. Ele era um homem de meia idade, ele era extremamente magro, e suas bordas eram afiadas devido à falta de gordura sob sua pele. No entanto, o que mais atraiu o interesse de Noah foi seus olhos vermelhos brilhantes. Sua pele tensa quando ele abriu a boca. Noah podia ver o tremor de sua garganta como ele começou a falar. Eu sou Roy, eu cuido do recrutamento da minha seita demônio perseguidor e uma das minhas fontes me mostrou o seu caso. Eu poderia encontrar um emprego para você como capanga, mas acho que seu talento seria desperdiçado dessa forma. É por isso que eu vim para lhe oferecer o cargo de discípulo honorário. Você gostaria de ouvir mais sobre isso? Roy sorriu para o final de sua frase. Sua expressão sorridente era bastante assustadora devido às suas feições, mas Noah podia sentir as boas intenções por trás de sua proposta. Capítulo 336 Juramento. Você sempre recruta discípulos desta maneira? Mesmo que ele pudesse sentir a boa vontade por trás das palavras de Roy, Noah ainda tinha muitas dúvidas. Já aconteceu anteriormente, simplesmente não consigo me conter quando encontro alguém interessante. Roy continuou a sorrir como ele respondeu Noah. Eu tenho muitas perguntas, eu não posso simplesmente dar-lhe uma resposta imediatamente. Noah expressou suas preocupações, mas Roy não parecia desencorajado, ele simplesmente acenou com a cabeça e começou a falar novamente. A seita demônio perseguidor foi uma das seitas pouco ortodoxas da nação papral. Fomos expulsos há algumas centenas de anos devido a um edital do conselho e forçados a nos colocar aqui. Caso esteja se perguntando, somos um dos ramos da Colmeia, a principal organização subterrânea do arquipélago. Os olhos de Noah se abriram depois dessa declaração. Este homem é de verdade? Será que ele acabou de me dizer tal informação secreta imediatamente? De acordo com as palavras de Cody, a palavra colmeia era um tabu, qualquer coisa relacionada a ela liberaria todo o poder dos representantes do continente. No entanto, naquela taverna de aparência pobre, Noah tinha feito contato com uma organização tão procurada. Ele tem tanta certeza de que eu vou me juntar à seita. Talvez, ele tenha confiança de me capturar no caso de eu querer escapar. Os pensamentos de Noah inevitavelmente chegaram a essa conclusão. Aos olhos de Roy, ele era apenas um cultivador talentoso com uma personalidade peculiar. Sua identidade de Noah Balvan, o diabo encapuzado, era mantida escondida pelo país de Odrea. Eles não sabem o meu poder real e isso me dá uma chance de escapar. No entanto, eu não acho que eu vou encontrar uma chance melhor. Agora que sabia que podia escapar, Noah começou a avaliar a posição de discípulo honorário. O que eu ganharia com a adesão à sua seita? Que limitações eu teria? Que tipo de papel eu desempenharia na organização? Noah atacou Roy com perguntas, já que este último era tão aberto em suas respostas, que primeiro resolveria suas dúvidas antes de tomar sua decisão. Bem, você ganharia recursos em relação aos seus méritos, as limitações são óbvias, você não deve trair a seita e você deve jurar servi-la. Em troca, juraremos tratá-lo corretamente. Quanto ao papel, minha seita lida principalmente com os assassinatos de certos indivíduos problemáticos do continente. Assassinatos, que podem me servir. Noah pensou depois que Roy deu outra série de respostas honestas. Noah teve o feitiço, tremor mental, e o feitiço, teletransporte. Matar silenciosamente alguém e escapar não seria um problema. E a minha liberdade? Não aceitarei um acordo que limite meu crescimento. Essa era a maior preocupação do Noah. Ele sempre foi forçado a escapar de qualquer organização que tivesse se interessado por ele porque eles teriam finalmente forçado ele a parar seu cultivo. Eles se preocupavam mais em manter sua hierarquia do que em nutrir membros dignos. Roy encolheu os ombros para essa pergunta. Somos uma seita pouco ortodoxa. Todos os nossos membros são cabeças quentes com ambições elevadas. Não nego que há lutas internas pelas posições importantes, mas a seita em si não intervirá nesses assuntos. Caberá a você e aos outros discípulos lidar com eles. Noah ouviu atentamente. Ele ainda não estava satisfeito com essa resposta. Então, você pode me assegurar que a seita não vai impedir o meu crescimento de qualquer maneira? Roy acenou com a cabeça para essa pergunta.
A seita é construída sobre a força de seus membros. Você vai cair se você for fraco e você vai subir se você for poderoso. Isso é uma regra de ferro no mundo de cultivadores não ortodoxos. Esta parte é realmente mencionada no juramento de que vamos jurar juntos. O último seguro inocentou Noah de qualquer dúvida. Ele conhecia muito bem os limites dos cultivadores solitários. Ele tinha parado de treinar seu corpo e ele estava ampliando sua esfera mental com seus métodos. Essas eram as restrições aplicadas naqueles que não tinham técnicas. Simplesmente falando, todos precisavam de um defensor no mundo do cultivo. Concordo em me tornar um discípulo honorário. Gostaria apenas de inspecionar o conteúdo do juramento de antemão. Noah não encontrou nada de errado com as condições de Roy, então ele, finalmente concordou em se juntar à seita de demônios perseguidores. Roy tirou um tablete de seu anel espacial. Era velho e muitas inscrições intrincadas podiam ser vistas sobre sua superfície. Toque nele e conhecerá as regras. Noah não hesitou. Sua mão foi para o tablete e um fluxo de informações entrou em sua mente. Proteja a seita, sirva a seita, traga a glória à seita, e jure em seu nome. Isso pode ser um problema. Com a exigência de usar seu nome verdadeiro, Noah hesitou um pouco. Então, ele viu que Roy tinha tirado um selo com uma cabeça com chifres retratada em sua superfície. Este é um item inscrito. Ele me permite falar por toda a seita. Roy explicou quando viu a expressão confusa de Noah. Ele então pressionou o selo na tábua e falou palavras solenes. O seita demônio, perseguidor o recebe como membro e promete protegê-lo e nutrir você, que o dantian daqueles que o traem exploda. Em nome de Roy de olhos vermelhos, nomeado ancião dos assuntos humanos. Pensar que ele iria jurar diante de mim. Noah sorriu internamente para aquela visão, mas manteve uma expressão solene do lado de fora. Ambas as mãos foram para a tábua quando ele começou a cantar as palavras necessárias para o acordo. Juro proteger e servir a seita demônio perseguidor e trazer glória ao seu nome. Se o trair, meu dantian explodirá. Em nome de Noah Bavan, bastardo da família Bavan. Os olhos de Roy se arregalaram quando ouviu esse nome, mas já era tarde demais. A tábua brilhou e duas marcas pretas saíram dela. Uma marca foi para o selo, que se iluminou por alguns segundos antes de retornar ao seu estado normal. O outro foi no braço de Noah, onde se transformou em uma tatuagem semelhante à cabeça com chifres no selo. Daquele momento em diante, Noah era um discípulo da seita demônio perseguidor. Capítulo 337, Sede. Roy estava sem palavras. O nome de Noah ainda ressoava em sua mente enquanto ele continuava a olhar para o jovem na frente dele. As ações de Noah não foram suficientes para um cultivador nas fileiras heróicas tomar conhecimento dele, mas aqueles nas fileiras humanas que lidavam com os vários relatórios do continente o conheciam muito bem. Não podia ser evitado. Noah tinha criado um monte de tumulto com sua fuga da nação Ultra. Ter um criminoso em fuga era uma mancha na reputação da família Albas, que era a cara do país. Após sua fuga, informações sobre as características e habilidades de Noah se espalharam amplamente, mas os reais tentaram manter esse conhecimento dentro de sua área de influência. As três grandes nações dos continentes eram publicamente inimigas, afinal, teria sido impossível para os reais buscar a cooperação do Império apenas para capturar um criminoso nas fileiras humanas. No entanto, os eventos no país de Odrea causaram alguns vazamentos. O Império Xandal se interessou pelo mestre de inscrição que se escondeu dentro da formação e começou sua investigação. Então, durante a última batalha mensal de Noah, quando ele revelou suas habilidades, uma conexão entre o diabo encapuzado e Noah Bavan foi feita, fazendo com que as investigações chegassem aos informantes dentro da nação Ultra. Em apenas alguns meses, as habilidades de Noah tornaram-se conhecidas por qualquer um disposto a pagar por eles. Apenas suas características faciais permaneceram um conhecimento exclusivo para a nação Ultra. Roy, como membro do mundo subterrâneo do arquipélago e como um ancião que lida com os assuntos nas fileiras humanas, tinha que estar ciente de tais informações. É por isso que o nome de Noah o surpreendeu. Os relatórios claramente disseram que ele ainda estava na nação Odra, lutando nas batalhas mensais contra o Império. Você é aquele Noah Bavan? O criminoso da nação Ultra. Noah estava inspecionando a tatuagem criada após o juramento quando Roy fez essa pergunta. Mesmo que eu fosse, você não pode divulgar essa informação agora, estou certo? Noah disse sem levantar o olhar do braço. Isso mesmo. Roy respondeu impotente.
E você não pode informar as outras partes interessadas, como as organizações legais e a colmeia, que eu não estou na nação Odrea, certo? Como discípulo da seita demônio perseguidor, sua identidade é protegida. Roy respondeu novamente à pergunta de Noah. Só então Noah levantou o olhar para acenar para o homem de olhos vermelhos. Ele mostrou um sorriso sem vergonha ao confirmar sua sugestão. Sim, eu sou aquele Noah Bavan. Roy olhou para Noah por um tempo antes de suspirar e massagear seus templos e ele continuou a sentar-se. Noah calmamente esperou que ele se recuperasse. Ele não enganou ninguém desta vez. A outra parte simplesmente não tinha as informações necessárias para determinar sua verdadeira identidade. A isca do país de Odrea está se revelando mais benéfica do que eu pensava. Esses pensamentos atingiram a mente de Noah enquanto ele olhava para Roy. Ele não sabia se a seita de demônio perseguidor teria se aproximado dele se suspeitassem de sua identidade, mas ele tinha certeza de que a reunião teria uma atmosfera diferente nesse caso. Sua gratidão pelo país de Odrea aumentou novamente antes que ele fosse forçado a colocar esses pensamentos no fundo de sua mente desde que Roy finalmente interrompeu seu silêncio. Pensar que estávamos formando uma equipe para caçá-lo depois que você saiu da formação defensiva. Venha, venha. Precisamos ir ao quartel-general e parar a missão. Roy tinha explodido em uma risada alta antes de dizer essas palavras. Ele então se levantou e gesticulava para Noah segui-lo. Bem, isso foi inesperado. Noah ficou surpreso com a reação de Roy, mas ele não se importava muito. Cultivadores tinham personalidades peculiares, ele tinha aprendido há muito tempo. Ele levantou-se e seguiu Roy. Eles foram em direção a um canto da taverna onde este último colocou algumas centenas de créditos no chão. Uma formação se iluminou assim que os cristais tocaram o chão. Símbolos e runas pareciam aparecer do nada enquanto criavam um diagrama complexo que cercava Noah e Roy. Você conseguiu criar matrizes de teletransporte, sobre os representantes do nariz do continente? Noah perguntou. Ele não sentiu a formação até ser ativada, mas quando aconteceu, ele entendeu o propósito de seu diagrama. HMPH, estávamos no arquipélago muito antes dos representantes chegarem. Nós é que estabelecemos a rede de teletransporte. O continente acaba de assumir o controle das matrizes que não poderíamos esconder. Roy bufou enquanto explicava a situação para Noah. A luz irradiada da formação atingiu seu auge e Noah sentiu uma pressão incrível em sua esfera mental. Ele foi forçado a fechar os olhos durante o processo para se defender contra a força que pressionava em sua mente. O teletransporte durou apenas alguns segundos. Quando Noah abriu os olhos, um mundo roxo apareceu na frente dele. A cor era semelhante ao halo nas margens de cada ilha, mas aquele lugar era um local subterrâneo. O céu estava coberto por um teto roxo metálico. Onde é esse lugar? Noah perguntou. Ele tinha certeza de que ainda estava no arquipélago dos corais. A auréola roxa era prova de que ele estava em algum lugar perto do exoesqueleto do bando morto de bestas mágicas. No entanto, o que ele viu não lhe deu mais pistas. Ele só podia entender que ele estava em algum lugar sob o nível do mar. Vamos, precisamos chegar à área central da seita. Esta zona é reservada para as cavernas dos anciãos. Roy falou com ele e começou a caminhar em uma certa direção. Noah não se atreveu a ficar para trás e o seguiu enquanto ele continuava a inspecionar o meio ambiente. A densidade de mana aqui é muito maior do que a do meu quarto alugado. Eu me pergunto onde é este lugar. Eu nunca vi nada semelhante no meu mapa. Como seu mapa e seu olhar não conseguiam fazê-lo entender sua localização, Noah simplesmente decidiu perguntar. Onde é esse lugar? Roy não parecia surpreso com sua pergunta e deu uma resposta rápida enquanto ele continuava a andar. Estes são os interiores do exoesqueleto dos corais roxos. Capítulo 338. Íris, a anciã. O interior do exoesqueleto. Noah gritou em sua mente quando registrou as palavras de Roy. O arquipélago coral foi formado no topo do exoesqueleto, tornou um local seguro para os humanos, uma vez que o brilho roxo impediu os ataques das muitas bestas mágicas do mar. Ele nunca teria pensado que a sede das seitas demoníacas foram construídas dentro de um material tão precioso. É por isso que o halo roxo é tão intenso e a densidade de mana é tão alta. Não há nada que bloqueie o brilho e a ausência de outras formas de vida mantém a concentração da mana em altos níveis. Eu me pergunto como eles conseguiram manter este local escondido para os representantes do continente. Noah ponderou enquanto ele continuava a andar.
Ele agora tinha certeza de que sua seta tinha que ser muito importante para que ele mantivesse o controle sobre um local tão privilegiado. Como você escondeu este lugar do continente? No final, Noah não conseguiu conter sua curiosidade e simplesmente perguntou ao homem que parecia não se importar com a informação que ele lhe deu. Nós não escondemos completamente. Antes que o continente ficasse ansioso com a possibilidade de o arquipélago se tornar independente, as escavações do interior do exoesqueleto se estenderam por toda sua carcaça. Quando o representante veio, fomos forçados a fazer 90% dos túneis desmoronarem. Preferimos destruir este lugar do que entregá-lo ao continente. Claro, conseguimos salvar algumas áreas e escondê-las atrás do colapso. Muito cruel, eu gosto. Noah aprovou essa ação. Uma vitória só era lucrativa se o vencedor pudesse saquear os recursos deixados pelos derrotados. Era apenas um desperdício de dinheiro de outra forma. Roy e Noah deixaram a grande área residencial e entraram em um dos muitos túneis que encheram suas bordas. Noah frequentemente tocava as paredes roxas metálicas para tentar entender o nível do material. É muito mais forte do que um simples material de rank 4. Eu não acho que eu posso mesmo fazer um amassado sobre ele. Os corais roxos deveriam ter morrido quando estavam no 5º rank ou acima. Noah pensou enquanto ele se perguntava como a seta tinha conseguido cavar esses túneis. Perfurar um material rank 5 não era fácil. Um cultivador nas fileiras heróicas era necessário para criar passagens naquele lugar. Roy notou seu interesse no exoesqueleto e ficou curioso, finalmente sondando o jovem atrás dele. Você está interessado em bestas mágicas? Noah voltou à realidade quando ouviu essa pergunta. Ele ficou em silêncio por um tempo antes de decidir falar honestamente. Na verdade, é minha especialização. Eu estava pensando sobre o nível dos corais. Eles deveriam estar no 5º rank ou acima quando eles morreram, mas eu não posso ser mais preciso. Meu nível de cultivo me impede de investigar mais. Roy soltou um suspiro surpreso com a explicação de Noah. Os relatos sobre Noah Bavan mencionavam que ele era conhecedor no campo das bestas mágicas, mas o valor exato dessa informação não foi definido, pois dependia do ambiente social de onde foi tirada. Por exemplo, qualquer cultivador apareceria como o ser humano mais experiente do mundo aos olhos de um plebeu. Assim, o fato de que os relatos sobre Noah mencionavam que ele era educado sobre bestas mágicas não significava muito, uma vez que essa informação foi emparelhada com sua pouca idade. Havia um limite para o quão experiente um cultivador de 23 anos poderia ser. No entanto, Noah tinha recebido a melhor educação da nação Ultra. Sua mente era forte e permitiu que ele memorizasse muitas informações, e a herança de sangue o deixou com um instinto peculiar que melhorou ainda mais sua compreensão quando se tratava de assuntos relacionados a bestas mágicas. Nossos especialistas acham que os corais roxos morreram durante a hibernação para o avanço para o 6º rank. Eles julgaram mal a quantidade de mana necessária para a evolução de seu corpo aparentemente. Roy explicou que o exoesqueleto tinha sido estudado por centenas de anos até então. Esses detalhes poderiam ser facilmente obtidos por um ancião de uma organização subterrânea. Oh, eu era realmente impreciso. Noah acenou com a cabeça para sua explicação e moveu seu olhar de volta para o material metálico. Não importa o quanto lhe parecia, ele não foi capaz de chegar a uma conclusão semelhante. Meu nível é muito baixo. Eu ainda não posso ser preciso quando as fileiras heróicas estão em causa. Ele suspirou internamente enquanto movia seu olhar em direção ao fim do túnel. Outra grande área podia ser vista lá. Roy tinha prestado atenção às reações de Noah. Ele viu como ele parecia desapontado com seu julgamento errado. Ele está realmente insatisfeito. Ele conseguiu identificar a classificação do coral em poucos minutos, mas ele não está orgulhoso disso. Roy perguntou em sua mente. O jovem atrás dele era realmente incomum. O túnel então terminou e os dois entraram na grande sala subterrânea que o seguiu. Deixe-me fazer a conversa agora e não se importe muito com o que ela diz. Roy avisou Noah antes que ele parasse em um local aparentemente normal e levemente bateu no chão roxo, reportando-se a anciã Iris. Precisamos modificar a missão sobre Noah Bavan. O chão tremia depois que suas palavras foram ditas e o terreno transformado na entrada de uma caverna. Roy usava uma expressão solene e entrou nela, gesticulando para Noah segui-lo. A caverna era simples, sem muitos móveis. Uma mulher de meia-idade com cabelos brancos podia ser vista sentada no chão cercada por lençóis. Qual é o problema, Roy? Eu pensei que você estava pronto para enviar alguns discípulos no continente para emboscar o garoto quando ele saiu da nação Odrea.
Nossos contatos com a nação Lutra estão dispostos a pagar uma grande quantia por sua cabeça. A anciã Iris falou sem levantar a cabeça. Sua voz parecia envelhecida. Não combinava com sua aparência. Algo aconteceu. Não há necessidade de enviar a equipe. Noah Balvan está aqui ao meu lado. A resposta de Roy fez a anciã Iris levantar a cabeça. Noah sentiu-se nu sob seu olhar sondagem. Fileiras heróicas. A mente de Noah deu aquele aviso, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Ele não podia nem lutar na frente de tal poder. Bom, ele vale ainda mais vivo. Cuide disso e certifique-se de que nossos contatos o recebam. A anciã Iris fez um leve sorriso quando falou, mas sua expressão congelou quando a tatuagem de uma cabeça com chifres apareceu em sua mão e começou a brilhar. A tatuagem de Noah fez o mesmo, moveu-se na parte de trás de sua mão e começou a brilhar com uma luz semelhante. Foi com as sobrancelhas franzidas que Elder Iris começou a olhar para Roy. Sua irritação foi facilmente discernida por sua expressão. Capítulo 339. 12 demônios. Noah olhou para a tatuagem brilhante na parte de trás de sua mão, que tinha se movido automaticamente, o que o levou a disparar um olhar questionador em direção a Roy. Roy baixou a cabeça e respondeu seu olhar com uma voz suave. Ele simplesmente sentiu as más intenções de outro membro da seita. É como um aviso. Não se preocupe, você pode mantê-lo escondido em algum lugar sob sua pele com sua energia mental. Noah acenou com a cabeça em sua explicação e seu foco mudou na tatuagem. Sua energia mental entrou na imagem da cabeça com chifres e a forçou a se esconder sob sua pele. Até mesmo seu brilho desapareceu quando Noah escolheu cobri-la. Roy. Uma voz irritada ressoou na caverna. Roy cambaleou quando a anciã Iris o lembrou de sua presença. Bem, ele é um cultivador talentoso. Eu acho que era melhor tê-lo como discípulo em vez de desperdiçar recursos para capturá-lo. Roy deu uma mentira rápida, mas seu tom o traiu. Era óbvio que ele se sentia culpado sobre o assunto. Você o matriculou sem sequer perguntar seu nome, estou certo? A anciã Iris viu através de sua mentira. Ela suspirou quando viu que Roy baixou a cabeça em constrangimento. Você é muito imprudente. Nós somos uma organização secreta. Precisamos ter cuidado sempre que fazemos um movimento. Ela balançou a cabeça como ela repreendeu Roy. Ela parecia já ter desistido do assunto. Bem, ele é parte da nossa seita agora. Coloque-o para trabalhar. E você? A anciã Iris interrompeu suas palavras para apontar uma mão para Noah. Você nunca deve revelar seu nome em público e, se você for pego, você precisa pagar todas as conexões com a seita. Roy pode lhe contar nossa história se você estiver interessado. Além disso, tente não causar nenhuma bagunça. Somos poderosos no arquipélago, mas precisamos manter a imagem de uma organização suprimida para que possamos enganar o continente. Ela deu aquelas ordens óbvias nas quais Noah educadamente se curvou. Ela era uma cultivadora nas fileiras heróicas e uma anciã de sua seita. Ele precisava se comportar adequadamente. A anciã Iris parecia satisfeita com seu gesto e acenou com a mão para demitir os dois. Seu olhar voltou para os papéis ao seu redor assim que ela fez isso. Roy deu um tapinha no ombro de Noah e sinalizou para ele sair da caverna, o chão fechado atrás deles quando eles voltaram para a superfície da área subterrânea. Isso está resolvido. Minha mãe pode parecer rigorosa, mas ela realmente se importa com os membros da seita. Essa é uma das razões pelas quais ela supervisiona esses assuntos. Você não tem que se preocupar com possíveis injustiças. Mãe. As palavras de Roy chocaram Noah. A anciã Iris é na verdade a mãe do Roy. Eles parecem ter a mesma idade. Talvez seja por isso que Roy pode agir tão livremente no arquipélago. Noah ponderou sobre isso, mas ele finalmente colocou esses pensamentos no fundo de sua mente. Tal informação não o afetou depois de tudo. O que ela quis dizer com a nossa história? Você não foi simplesmente exilado pela nação Papral? Noah decidiu perguntar sobre a história da seita Demônio Perseguidor. Ele agora era um discípulo honorário. Não faria mal saber mais sobre seu passado. Sim, essa é a versão curta. Vamos para a próxima área. Eu vou explicar enquanto caminhamos. Roy escolheu uma direção e começou a andar. Noah seguiu de perto atrás enquanto memorizava o caminho que eles estavam tomando. Eu já lhe falei sobre o Conselho Exílio das Seitas Não Ortodoxas, mas você não sabe os detalhes sobre esses eventos. Roy fez uma pausa um pouco como ele classificou seus pensamentos antes de falar novamente. O Conselho é a organização no controle da nação Papral.
É formada pelos patriarcas de cada seita ortodoxa e trata dos temas que dizem respeito a todo o país. Cada seita é independente, mas tem um dever para com a nação. É por isso que o conselho é necessário para criar uma frente conjunta contra os outros países poderosos. A nação lutra tem a família real e os nobres, ajudando-os. O império tem seu Deus e toda a sua população como seu exército. A situação política da nação papal é semelhante à nação Utra, mas seu poder central é composto pelos cultivadores mais fortes de cada seita. Agora eu tenho um entendimento geral das três grandes nações. Noah separou essas informações em sua mente enquanto ouvia Roy. Ele sempre foi um cultivador solitário, então ele valorizava muito esse tipo de conhecimento. No entanto, isso só abrange as seitas ortodoxas. Antigamente, havia 12 seitas não ortodoxas que prosperavam na nação e que conseguiam repelir os ataques do conselho graças aos 12 demônios. Demônios. Noah não podia deixar de expressar sua confusão quando a história de Roy chegou a esse ponto. Ele fez um leve sorriso quando ele acenou para Noah, antes que ele voltou a falar. Demônio é apenas uma palavra com a qual as seitas ortodoxas rotulam qualquer um que se oponha ao seu governo. As seitas não ortodoxas da nação papal se orgulharam dessa denominação e criaram as 12 seitas demoníacas, dando ao seu mais forte cultivador o título de demônio. O poder desses 12 demônios deve ter sido incrível para eles se defenderem contra a principal organização do país. Os pensamentos de Noah chegaram a essa conclusão quando ele se interessou ainda mais pela história. Roy suspirou, um traço de tristeza apareceu em seu rosto. No entanto, não importa o quão orgulhosos eles eram, cultivadores não ortodoxos sempre priorizariam os lucros. A seita do demônio devastador traiu a aliança e o conselho conseguiu infligir grandes danos às outras seitas demoníacas, forçando-os a escapar. O demônio encantador e o demônio devorador morreram naquele dia. As 11 seitas demoníacas se dispersaram no continente. Nossa seita conseguiu chegar ao arquipélago onde lentamente reconstruímos nossas fileiras sob a liderança do demônio perseguidor, mas perdemos contato com a maioria das outras seitas não ortodoxas. Eles provavelmente estão se escondendo como nós, esperando o momento em que eles são fortes o suficiente para contra-atacar. Capítulo 340, Primeira missão. Então, você quer voltar para a nação papal um dia? Noah falou quando viu que a história de Roy terminou. Roy balançou a cabeça como um sorriso amargo apareceu em seu rosto. Ainda temos nosso líder demônio, mas estamos sozinhos e longe de nossa casa. Os sonhos são bonitos, mas muitas vezes inalcançáveis. Precisaríamos conquistar o arquipélago antes de pensar em derrotar o conselho. Roy respondeu, mesmo que ele geralmente agisse por instinto e aparentemente sem pensar, ele sabia a diferença de poder entre uma única seita e a totalidade de uma grande nação muito bem. Os dois continuaram a andar por alguns minutos em silêncio. Noah não tinha outras perguntas. Ele estava apenas ansioso para ver para onde eles estavam indo. Então, eles chegaram ao que parecia ser um edifício cavado dentro das paredes roxas do exoesqueleto. Ele tinha 4 andares de altura e sua entrada era feita de uma passagem simples, mas grande. Trabalhamos de forma semelhante a outras organizações. Você completa missões para obter pontos de mérito que você pode trocar por recursos. Como discípulo honorário, sua primeira missão lhe concederá o que quiser nas fileiras humanas. O que você precisa agora? Técnica de cultivo do rank 3 do elemento escuridão. Noah respondeu imediatamente. Ele sabia exatamente o que ele mais precisava. Seu corpo estava no pico da camada inferior do 4º rank. Apenas um método nutritivo do corpo de rank 5 poderia aumentar seu nível. Sua mente estava no 3º rank e ele não tinha a runa Kezier rank 4, mas a mana sólida dentro de seu mar de consciência estava constantemente ampliando sua esfera. A runa não era sua prioridade. Seu Dantian, em vez disso, tinha acabado de entrar na fase sólida do 2º rank. Sua técnica de cultivo também estava no 2º rank, o que significava que só poderia permitir que ele chegasse ao início do 3º rank. Noah seria forçado a parar de cultivar depois disso. Eu posso alcançar o pico do 2º rank e usar o reagente para me tornar um cultivador rank 3, mas então minhas reservas seriam rasas. William tinha me aconselhado a nunca avançar a menos que eu tenha uma técnica de cultivo adequada para esse rank. Os ensinamentos de William ainda permaneciam em sua mente depois de todos esses anos. Noah recebeu uma educação melhor na academia e aprofundou sua compreensão sobre a jornada de cultivo, mas William tinha sido seu primeiro mestre. Ele confiou em suas palavras mais do que as de seus professores.
Isso não é um problema. Você pode vir aqui depois de completar sua primeira missão e pedir por ela. Sua tatuagem funciona como um token. Ele registrará suas conquistas e pontos de mérito. Venha, eu vou te mostrar como usá-lo. Roy falou e levou Noah para o prédio. O térreo era uma grande sala cheia de jovens vestindo vestes pretas que inspecionavam um grande pilar colocado em seu centro. No final da sala, uma mesa que tinha um simples diagrama em sua superfície foi cavada dentro da parede. Os alunos viram Roy e pararam suas atividades para se curvar educadamente a ele. Noah podia ver como o pilar tinha muitas tábuas afixadas nele. Essas devem ser as missões para os discípulos no primeiro rank. Eles são mais do que eu esperava. Noah pensou quando ele olhou para os cerca de 80 jovens curvando-se para o homem ao seu lado. Continuem. Roy ordenou com um aceno e se moveu em direção às escadas colocadas ao lado da mesa. Noah sentiu olhares invejosos baleados em suas costas enquanto seguia. Parece que Roy é muito importante. Bem, sua mãe é uma anciã nas fileiras heróicas, afinal. Noah não se importava com os olhares e continuou a inspecionar seus arredores. O prédio foi cavado dentro do exoesqueleto que o fez ainda mais se perguntar sobre a real força da seita demônio perseguidor. Escavar tão precisamente um material quase rank 6 significa que a seita tem um cultivador com um poder semelhante. Era o chamado de Moanil. É um ancião? O mundo nas fileiras heróicas ainda era um mistério na mente de Noah, mas isso não o impediu de especular sobre o poder real de sua seita. O primeiro andar era idêntico ao do chão, um pouco menor. 30 ou mais cultivadores notaram sua chegada e se curvaram em direção a Roy enquanto mantinham seu foco em Noah. O térreo é para os cultivadores do primeiro rank, o primeiro para aqueles do segundo rank, o segundo para o terceiro rank, e o terceiro é limitado àqueles nas fileiras heróicas. Eu vou escolher uma missão para você desta vez. Eu vou apresentar adequadamente todas as características da seita depois de completá-la. Roy acenou com a mão para descartar os arcos enquanto falava com Noah. Os cultivadores na sala criaram um caminho em direção ao pilar quando Roy se aproximou dele. Ele pegou uma tábua muito rapidamente e virou-se para entregá-la a Noah enquanto apontava para ele. Toque com seu selo. Noah não hesitou e seguiu suas instruções. Ele facilmente manipulou a tatuagem sob sua pele e moveu-a para a palma da mão enquanto tocava na tábua. Um fluxo de informações entrou em sua mente. Noah entendeu o conteúdo da missão em apenas alguns instantes. Assassinato de um soldado que vive na ilha 158, cultivador rank 2, escoltado por guardas da nação Ultra. O rosto do soldado apareceu em sua mente, bem como as rotas de fuga na área. Isso é bastante detalhado, até explica a razão do assassinato. Aparentemente, o alvo de Noah já foi um espião da colmeia. Então, ele os traiu 2 vezes e vendeu informações aos representantes do continente. As organizações subterrâneas deram muita importância à forma como foram percebidas, não podiam permitir que ninguém os enganasse e vivesse. Os cidadãos tinham que estar cientes das consequências da traição. Noah acenou com a cabeça depois de ler o conteúdo da missão. Parecia bastante simples e também fácil. Matar um cultivador rank 2 não foi difícil com seu nível atual. Apenas uma dúvida permaneceu em sua mente, uma vez que essa parte não foi especificada no tabulete. Posso matar os guardas também?